Hoje o nosso grupo falará um pouquinho mais sobre a vesícula biliar e o baço. A vesícula biliar é um órgão muscular que está localizado abaixo do lobo direito do fígado. Sua função, basicamente, é armazenar a bile. A bile é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino, assim estimulando a secreção de colecistoquinina. Falando anatomicamente sobre a vesícula biliar, ela tem um formato muito semelhante a uma pera, medindo aproximadamente de 7 a 10 centímetros. Ela também apresenta uma cor verde escura, devido à bile que ela armazena. Bom, a bile é composta por água, bicarbonato de sódio, sais biliares, pigmentos, sais inorgânicos e colesterol. Está ligada ao fígado e ao duodeno pelo trato biliar. O que é a bile? A bile é uma substância produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Isso vai auxiliar no processo de digestão e de decomposição de gordura ingerida. Ela também estimula a secreção do CCK e neutraliza os ácidos até chegar no intestino. E o que é a colecistoquinina, que é a CCK? É um hormônio gastrointestinal que estimula a contração da vesícula, liberando a bile e facilitando a digestão dentro de outras funções. Como é gerada essa CCK? Ela é secretada pelas células do intestino delgado superior. Sua secreção é estimulada pela introdução de ácido clorídrico, aminoácidos ou ácidos graxos. A CCK estimula a vesícula e contraindo e liberando a bile armazenada. Ela vai agir gerando contrações da vesícula biliar e relaxando a esfíncter de Oddi em conjunto à ação da secretina, outro hormônio secretado pelo intestino, que estimula a produção da bile. Algumas doenças da vesícula biliar. Colelitiase. A colelitiase, os principais fatores são a carga genética, alimentação, peso corporal e colesterol alto. Sua causa deve-se a um desequilíbrio no metabolismo de sais biliares e colesterol da vesícula biliar. As dores costumam ser intensas e gradativas. Para identificar as pedras na vesícula, é realizada a ultrassonografia da região abdominal. O tratamento para essa doença é a cirurgia retirada das pedras e da vesícula, pois caso a vesícula se rompa, existe uma possibilidade de inflamação e infecção. A inflamação da vesícula biliar ocorre normalmente em pessoas que possuem pedras na vesícula. Também está relacionada à complicação de outras doenças. A doença chama colicistite. A sua causa consiste em uma inflamação da vesícula biliar, geralmente decorrendo da obstrução do duto cístico provocada por um cálculo. Seus principais sintomas são a dor abdominal, náuseas, vômitos, sensibilidades ao toque na região do abdômen. A colecistite crônica é grave e atinge pessoas que apresentam cálculos biliares e seu tratamento é a cirurgia de emergência. Nesse vídeo também falaremos um pouquinho mais sobre o baço. O baço é o maior órgão do sistema linfático, uma subdivisão do sistema imunológico. Sua rede de trabéculas, vasos sanguíneos e tecido linfóide formam um ambiente onde os glóbulos brancos se multiplicam enquanto as hemácias são recicladas. Embora possa parecer dispensável, pois é possível viver sem ele, o baço está constantemente filtrando sangue para detectar a presença de micro-organismos. Se você se encontra na sala de emergência, o baço também contém um grande reservatório de sangue que pode ser bombeado de volta para a articulação se necessário. Localização do baço. Para melhor detalhar a localização do baço, descrevemos suas relações. O baço encontra-se na região do hipocôndrio esquerdo do abdômen, mais precisamente
o baço está localizado posteriormente ao estômago e anteriormente ao hemidiafragma esquerdo, ao nível das costelas 9 e 10. Medialmente, o baço encontra-se o rim esquerdo, superiormente o diafragma, enquanto que inferiormente ele repousa diretamente sobre a fissura cólica esquerda. Embora o baço possa descer até a sínfise púbica, como visto no linfoma de células do manto, ele normalmente não se estende além do arco costal esquerdo e, portanto, não pode ser apalpado por indivíduos saudáveis. Anatomia do baço. O baço é um órgão roxo do tamanho de um punho. É envolvido por uma cápsula fibroelástica que permite que o baço aumente significativamente de tamanho quando necessário. O baço é um órgão intraperitoneal, de modo que todas as suas superfícies são recobertas por peritônio visceral. Apenas o ilho do baço, o local por onde passam as artérias e veias esplênicas, é livre de peritônio. Ligamentos esplênicos. 3 ligamentos que se originam nas estruturas vizinhas se ligam ao baço. 2 desses ligamentos se conectam ao ilho esplênico e são atravessados pelos vasos esplênicos. O ligamento gastroesplênico conecta ao ilho a curvatura maior do estômago. Contém vasos gástricos curtos e artérias e veias gastro-omentais. O ligamento esplênico-real conecta o ilho esplênico ao rim esquerdo, transporta a artéria e a veia esplênica. Por último, o baço repousa no ligamento frênico-cólico, que se origina no cólon e também é conhecido como sustentaculum lienis. O baço humano é um componente importante no sistema linfático. Ele está preocupado com a produção de linfócitos, que é um tipo de glóbulo branco. Pesquisadores relataram estudos que revelam ser o baço um reservatório de grandes quantidades de células do sistema imunológico, conhecidas como monócitos. E ainda relataram que, na ocorrência de um sério trauma ao corpo, como um ataque cardíaco, ou um ferimento profundo, ou uma invasão microbiana, o baço lança uma multidão de monócitos na corrente sanguínea para debelar a crise. Então, o baço é a parte integrante do sistema imunológico do ser humano. Como os linfócitos são responsáveis pela produção de anticorpos para lutar contra os invasores estranhos, os anticorpos são principalmente associados com a destruição das bactérias, vírus ou qualquer outro micro-organismo ou germes que podem causar diversas doenças. Esta função imunológica do baço é tema da polpa branca do órgão. A polpa vermelha do baço, por outro lado, está preocupada com a procura após as atividades de filtração, ou seja, remover as antigas ou danificadas células vermelhas do sangue do corpo. O baço também é responsável por atingir um reservatório de sangue a ser fornecido no momento da emergência, como choque hemorrágico ou perda excessiva do sangue devido a cortes ou ferimento. Ao agir como um filtro, o baço reconhece, bem como remove as velhas ou estragadas e mal formadas células vermelhas do sangue. Os velhos glóbulos vermelhos são discriminados pelos macrófagos. Outra característica importante sobre a função do baço é de filtrar o sangue, ou seja, ao destruir os glóbulos vermelhos, conserva alguns elementos importantes, como o ferro, a partir deles. O ferro é armazenado no baço como bilirrubina e ferritina. Preservado nessa forma, então é transportado para a medula óssea, que é o principal local de síntese de hemoglobina. A hemoglobina é um tipo de proteína que consiste em transportar o oxigênio dos pulmões
para todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Para além dessas funções, o baço também armazena os monócitos, que é um tipo de leucocitos que ajudam engolindo e digerindo as bactérias e outros micro-organismos nocivos. Doenças que podem prejudicar o funcionamento do baço. Várias doenças podem causar aumento do baço e assim interromper suas funções. O aumento do baço ou a esplenomegalia é o principal problema de saúde associado ao órgão. As condições como infecção, a malária, anemia, lúpus sistemático, como câncer de linfoma, leucemia e outras doenças hepáticas, como a cirrose, podem causar um alargamento no órgão, que resulta no aprisionamento e excesso de glóbulos e plaquetas. Este, por sua vez, pode aumentar o risco de outras doenças e infecções. Às vezes, um aumento significativo do tamanho do baço pode resultar em ruptura, o que exige atenção médica imediata. Tal condição pode exigir cirurgia para remover uma parte ou o baço inteiro. Um fato importante sobre o baço é que, embora ele executa várias funções importantes, não é um órgão vital, ou seja, humanos podem sobreviver sem o baço. Remoção do baço. No caso de remoção cirúrgica de todo o órgão, a maioria das funções do baço são absorvidas pelo fígado e outros órgãos do corpo. No entanto, se apenas uma parte do baço for removido, o órgão pode se regenerar. Embora possamos sobreviver sem o baço, a sua ausência pode aumentar os riscos de infecção. Além disso, esse fato também pode afetar a quantidade de células circulantes no sangue e plaquetas. Isso pode debilitar o sistema imunológico de uma forma muito perigosa pelo resto da vida do indivíduo.